Professor Carlos Weiner. Professor Atílio Boron. E professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Quem começa? Não, qualquer, não sei. Eu começo, bem. Todos são contidos. A última palavra são os geógrafos que estão aqui. Então, Autoridade geográfica. Já? Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite, especialmente ao professor Álvaro Ferreira e a todos vocês que estão aqui. Eu vou falar os temas que colocaram são muito amplos. Emancipação social, fim do Estado, o comum e a verdadeira democracia. É muito, não? Se vocês não compreendem minha fala, dizem... Bem, eu vou falar de duas coisas. Uma, vou fazer uma caracterização do regime político na América Latina agora. E depois vou falar de movimentos. Mas vou fazer uma descrição não acadêmica, sim militante, do que acho que é o regime político, o capitalismo hoje na América Latina. Para começar essa caracterização, utilizaria uma frase de Giorgio Agamben. Vivemos um estado de exceção permanente. Estado de exceção se compreende, não? Por quê? Porque a forma de acumulação majoritária, fundamental hoje, isso que falamos de acumulação por expoliação, precisa de um regime político de exceção, particularmente para a parte da sociedade que não pode ser integrada no sistema. Para compreender melhor esse regime da acumulação atual, acho que o melhor é a comparação com o período anterior, o período da sociedade industrial, onde as pessoas podiam ser integradas pelo trabalho legítimo, não todas, bem certo, mas uma parte expressiva da população podia ser integrada através do trabalho, da escola, da cidadania. Mas agora temos uma situação completamente diferente. Esse regime de estado de exceção permanente, para mim, é estrutural. Não depende de quem esteja no governo, mas quem esteja no governo pode gerir a sociedade de maneira muito diferente, de uma forma mais brutal, mais autoritária, mais violenta, ou de uma forma mais concertada, mais
negociada. Mas para as maiorias de nossas populações na América Latina, esse estado de exceção permanente é o cotidiano. Vocês lembram, não? O Walter Benjamin, quando nos anos do fascismo falava de que o cotidiano dos oprimidos é o estado de exceção. Porque nossas sociedades, neste regime de acumulação do sistema financeiro, que é a apropriação dos bens comuns para converti-los em commodities, deixa por fora dos direitos elementais a uma parte, provavelmente a metade da população. Não vou falar em extrativismo porque o amigo Carlos Walter rejeita, com razão, a ideia do extrativismo. Ele fala, para mim, muito bem, de que os povos originários, povos tradicionais, fazem extrativismo e extraem dos bens comuns, mas mantendo o equilíbrio sem explorar a natureza, sem destruir a natureza. Falarei do regime da apropriação de bens comuns para converti-los em commodities. Mas, se isso é estrutural, que classe de regime democrático temos hoje? Ou que classe de regime político existe hoje? Temos eleições em todos os países, mas sem democracia. Democracia verdadeira. Você pode eleger o presidente, os parlamentares, vereadores e assim, o que é importante, não vou dizer que não é importante, é muito importante, e vocês, o domingo, terão a oportunidade de refletir e de fazer alguma coisa sobre isso, mas não pode eleger o regime econômico, o regime da acumulação. Nenhum país da América Latina pode sair do regime da acumulação financeira, com exceção da Cuba. Mas Cuba tem outra história, nunca tive extrativismo, nunca tive essa situação de apropriação de bens comuns para convertir em commodities, nem quando predominava a indústria açucareira. E Cuba tampouco tem as outras coisas que vão junto com essa situação, que é milícias, tráfico, igrejas e tudo isso. Depois vou falar um pouquinho disso. Temos, na democracia, a construído um Estado policial. Um Estado com duas faces, com duas caras, com duas partes. Para os pobres é um Estado policial, e para o 1% da população, as elites, é um Estado que faz uma blindagem da acumulação e da riqueza. Esse é o Estado que temos. Nos últimos anos, depois da crise de 2008, a virada da burguesia é maior, todavia. É maior porque eles jogam ao lixo as liberdades democráticas, a democracia, a possibilidade de fazer mudanças, e descobriram a possibilidade de boicotar aqueles governos que intentam fazer outras coisas. A máquina de impedir, de derrubar, é hoje nas mãos da burguesia. Acho que isso é uma virada sistêmica das classes dominantes. Essa virada que vocês vemos no Brasil, de que o tucanato vira para o bolsonarismo, os tucanos eram o partido da burguesia brasileira depois da retomada da democracia dos anos 80, eles viraram em massa para Bolsonaro.
Acho que isso não é conjuntural. Acho que isso é estrutural. Seria muito melhor que não ganhara Bolsonaro, mas além não ganhando, o sistema vai para aí. Em Argentina, em Colômbia, em Peru, em toda a América Latina. Esse estado de exceção permanente vai da mão de uma aliança estreita entre duas criações da ditadura no Brasil, a milícia e o tráfico. É além uma criação dos americanos, que são as igrejas, largamente praticada, experimentada num laboratório da América Latina, que é a Guatemala. As igrejas pentecostais são parte desse complexo da dominação. Vocês conhecem a situação agora, existe uma aliança entre o tráfico e as igrejas pentecostais, onde essas igrejas têm paróquias ou igrejas nas prisões. Dentro das prisões começam essa aliança com o tráfico. Isso é muito grave. Acho que essa tríplice aliança nova, milícias, tráfico e igrejas, também é uma aliança para um longo tempo. É parte da virada, porque quando os tucanos viram para o Bolsonaro, não é só uma questão eleitoral. Tem uma expressão eleitoral, mas na base tem uma expressão que é essa tríplice aliança, que é muito grave, porque impede a organização das camadas populares nas periferias, nas favelas. Vou dizer uma coisa que não tem tempo de desenvolver. Acho que a forma de controle pós-panóptica, o panóptico foi desarticulado pelas camadas populares. Pós-panóptica é essa tríplice aliança. O tráfico é parte do controle da população pobre a céu aberto. Céu aberto nos espaços abertos. Os feminicídios também são sistêmicos. São parte do controle das meninas, das mulheres pobres, faveladas ou periféricas. É uma ameaça a todas aquelas mulheres que têm possibilidade de se rebelar, de mudar, também os gays, LGTB, todas essas pessoas que praticam sexualidades diferentes ou dissidentes, são ameaçadas diretamente pelo tráfico, pelas igrejas. O feminicídio é parte dessa forma de controle. É terrível, mas não é o fim. É o começo. Acho que podemos lutar baixo essa situação. Vocês conhecem o único país da América Latina que não tem feminicídios? Isso falou um economista equatoriano para mim, Pablo Dávalos. Você conhece qual é o único país que não tem feminicídios? Cuba. Olha, não tem feminicídios na Cuba. Tem patriarcado, violência doméstica, bem normal, mas não tem feminicídios. Existe alguma relação entre os feminicídios e o agronegócio, a mineria a céu aberto e tudo isso? Existe alguma relação? Disso deveríamos investigar, pesquisar e falar, porque é a outra parte do regime da acumulação. Não são duas realidades separadas, são realidades articuladas, com pouca visibilidade, mas articuladas.
é o regime da acumulação por expoliação hoje deixa por fora a metade dessa população, sem futuro, sem saúde, sem trabalho com dignidade, sem educação com qualidade. Quem controla essa população? Essa tríplice aliança. É uma hipótese, mas gostaria de discutir disso. Bem, essa é para mim uma descrição da situação do regime político da sociedade de hoje, na América Latina. No caso de México é muito claro. Hoje e amanhã falavam que México é o país onde existe mais violência no mundo. Não acredito. O índice de mortes é maior em Brasil. Aos 63, 64 mil mortes cada ano tem relação direta com o regime da acumulação. Em México também, em Guatemala, em toda a América Latina. Em Colômbia é parte disso. Não há paz. A negociação de paz em Colômbia falhou por conta da expansão terrível da mineria, da palma de azeite, das obras de infraestrutura e assim. Onde, nesses negócios, existe também uma aliança paramilitares ou milícias, tráfico, também nas cidades, igrejas evangélicas. É um sistema. Quando Peña Nieto, 6 anos atrás, chegou ao governo em México, ele levou para México ao chefe de polícia mais importante do Colômbia, o general Oscar Naranjo. O general Naranjo tem uma larga experiência de gerir essa questão do narcotráfico. De gerir o narcotráfico em aliança com o Estado, com as multinacionais, para despejar populações e fazer empreendimentos de caráter extrativista, desculpa. Isso é a realidade da América Latina hoje. É uma guerra contra os povos. Os zapatistas falam para mim muito bem, é a 4ª Guerra Mundial. É a guerra para despejar povos e apropriar dos bens comuns. Isso é o regime político de hoje. Bem, a segunda questão que desejaria colocar é: o que vamos fazer diante disso? Vamos a continuar como até agora? Ou vamos a fazer algum ajuste, alguma pequena mudança nas estratégias? E como fazeríamos isso? Acho que nos últimos 60 anos, depois da Revolução Cubana, a esquerda latino-americana teve 2 estratégias alternativas. Nos primeiros anos, 60 e 70, a luta armada. Nós que participamos na luta armada, eu estava em Tupamaros nesses anos, sabemos dos erros graves cometidos, até crimes, com companheiros, mas também sabemos dos limites da luta armada, porque a luta armada finalizou sendo uma luta entre aparelhos, o aparelho da guerrilha e o aparelho militar do Estado. E isso não dá. Não dá. Tem outros problemas a luta armada, que eu gostaria de colocar que reforça o patriarcado. Porque as forças, a distribuição das forças dentro da luta armada é a exagero do papel do homem, do guerreiro, que é uma figura histórica em todos os povos, mas separado da comunidade. Não por acaso os dirigentes de toda a guerrilha latino-americana eram homens, que cometeram alguns crimes. Roque Dalton, de El Salvador,
comandante Ana Maria, Salvador Caetano Carpio, mortos por seus companheiros. Não é inevitável. Acho que foi um período muito importante, heróico, onde as pessoas jogavam a vida por uma causa, mas não deu certo. De aí passamos a uma estratégia eleitoral. Aqui quero falar clarissimamente. Não sou contrário a participar nas eleições. Acredito que é uma ferramenta como outras. O que sou contrário, claramente contrário, é a submeter toda a diversidade do mundo popular, organizações sociais, organizações das igrejas progressistas, comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, as organizações territoriais, favelados, camponeses, sem terra, sem teto, tudo isso, submeter-os, essas construções, à estratégia eleitoral. Em toda a América Latina, não em toda, mas uma parte grande de nossos países, Uruguai, acho que Brasil também, Argentina, de outro modo, não tão claro, quando a estratégia eleitoral começou a crescer, as organizações populares enfraqueceram. Não sei, não posso acreditar que seja uma política organizada pelos dirigentes de esquerda, mas os fatos falam por si sozinhos. Na segunda parte dos anos 80, em Brasil existia uma esquerda muito forte e também movimentos populares muito fortes. 30 anos depois, tem uma esquerda enfraquecida, mas no plano eleitoral importante, e tem movimentos muito fracos. Não é só responsabilidade da esquerda, é responsabilidade de todos, e também da direita. Quando falamos da importância das igrejas na favela, devemos analisar quem financia as igrejas, por que chegam lá, qual é a estratégia imperial detrás das igrejas, mas também por que nós abandonamos a periferia. Porque são dois jogos, não só um. O inimigo joga, o inimigo faz política, e nós deixamos esse campo para participar exclusivamente no campo eleitoral. Esse é o problema. Não as eleições, a submeter nossa estratégia na questão eleitoral. Mas existe algo incrível, um diálogo. Se você compara a estratégia da luta armada e a estratégia eleitoral, vai encontrar que no período da luta armada, o povo era simplesmente apoio logístico para a guerrilha, não era sujeito. É quando a estratégia eleitoral cresce, o povo é somente votante, tampouco sujeito. Aqui acho que está o problema. O povo como espectador, como não sujeito ou não organizado. Isso não se resolve sem ir às eleições, se resolve discutindo e reorientando a estratégia para o campo popular. Mas também a burguesia criou, a sabedoria da burguesia, a capacidade de cooptar lideranças políticas e populares. Essa capacidade de cooptação também deve ser discutida por nós. A capacidade da cooptação da burguesia é muito importante porque está provocando uma derrota cultural no campo da esquerda, no campo do povo.
Qual é a maior derrota? Quando os pobres, os favelados, até os militantes, desejam viver como os ricos. Desejam ser consumistas, desejam viver como eles. E desrespeitam, derrubam sua história, sua cultura popular. Edward Thompson, Eric Hobsbawm falavam muito disso, os historiadores. A derrota cultural da classe trabalhadora é muito importante para compreender também como chegamos a isso. Bem, tem todavia 15 minutos mais. Para mim, a criação de uma nova